Se você está vendo esse vídeo agora é porque vocês gostaram dos nossos 2 ESC anteriores e a gente tá gravando mais um. É isso, gente. A gente continua com a mesma roupa, porque a gente tá... Mesmo dia, mesmo A momento. gente tá 30 minutos aqui gravando. Number one. Vamos lá. Quais assuntos vocês acham que deveriam falar mais, que hoje em dia ainda é considerado tabu? Prazer feminino, masturbação feminina. Eu acho que é muito considerado tabu. Eu acho que a mulher foi muito reprimida ao longo da vida. Então, assim, sempre tem... o menino é o punheteiro, né? Tipo, vai lá, bate uma punheta. Agora, a menina, ela é muito reprimida em relação à sexualidade dela. É como se aquilo ali fosse uma coisa, tipo, um pecado. Eu, pelo menos, das pessoas que convivem comigo, isso sempre foi meio que um tabu. Muito, como a maioria dos assuntos, né, homens sempre são colocados como, tipo, sexualmente, principalmente falando, muito bem resolvidos, não sei o que. Agora as mulheres, elas sempre são reprimidas, sim, como se o órgão delas fosse apenas para gerar vida. E não, né, tem um prazer ali. Então eu acho que é um assunto que a gente deve falar com mais tranquilidade e que eu não vejo as pessoas falando, porque tudo bem que hoje eu já tenho 29 anos, você tem 27 anos, a gente fala isso com uma naturalidade porque a gente já tem uma experiência de vida. Só que as pessoas não aprendem, tipo, desde novas, a sexualidade feminina, a se tocar, a se descobrir. E aí tem gente que passa uma vida inteira sem sentir prazer, sabe? Sem saber como é que é ter um orgasmo. Enquanto os homens vão lá e, tipo, em 2 minutos gozam e é isso. É porque ninguém melhor do que a gente mesmo pra conhecer o nosso corpo. E é muito interessante você conhecer o seu corpo até pra você orientar a pessoa que está com você. Porque não... Mas lá. Ela é sério, isso é sério, porque ela não é obrigada a saber aonde você sente mais prazer. Então você tem que se conhecer pra você falar pra pessoa. Mas você não precisa de ninguém também, você pode se masturbar de boa. Mas se você tiver a fim de ficar com alguém e a pessoa durante a não pandemia tiver não pode, gente, é muito assim. Ué, mas tem gente que namora, tem gente que namora e que nunca gozou, gente. Isso é normal. Então eu acho que você conhecer o seu corpo, você ainda ajuda a pessoa que tá com você pra você sentir prazer. E acho que você não tem que ter vergonha nem de se tocar, nem de trocar essa ideia com a pessoa que tá com você. Porque eu acho super normal. E você também que tá ali tocando a pessoa, também não tem que ter medo de perguntar. Aqui Tá é bom, legal, aqui não é. É sério, é uma troca, é um lugar de intimidade, tem que ter. Porque senão vocês vão viver num lugar onde você não tá feliz naquele momento, e é um momento que é pra você estar feliz, sentir prazer. Vamos ver. Você vai se perder ali, ó. O que as pessoas, no geral, deveriam aprender até o último suspiro? Que difícil, né? Eu acho que Valorizar a companhia do outro, principalmente. Valorizar também, sabe que uma coisa, gente? Valorizar os nossos sentidos, porque é tudo tão automático que a gente não se liga que a gente pode tocar nas coisas, que a gente pode sentir cheiro, que a gente pode sentir gosto. E são coisas, tipo, que a gente, que se tornaram tão cotidianas e automáticas que a gente esquece o quanto é bom. Então agora tem gente, por exemplo, com o Covid que não sente o cheiro, não sente o gosto e, tipo, uma coisa, sabe, E é uma coisa que é muito cotidiana. E, gente, é tão bom os pequenos prazeres da vida, as coisas que o dinheiro não compra, realmente. Acho que a coisa que a gente mais tem que valorizar é tudo que o dinheiro não compra, que são as melhores coisas da vida de verdade. Eu sou uma pessoa que não sou de frequentar muita igreja, mas eu tenho uma crença muito forte. Então, essa semana eu tô num momento desse lugar, de me reencontrar com o que eu acredito que é Deus, mas isso aí cada um tem o seu. Então, eu acho que as pessoas precisam muito agarrar um pouco mais a sua fé, sabe? Pensar nesse lugar de bondade, de humanizar as coisas, de ter mais esperanças.
Porque a gente cresce num mundo de muita ansiedade, de muita loucura, e às vezes a gente não para pra respirar. Então, eu estava nesse lugar de trabalho, fazer coisa. E eu não tava me encontrando. Então, acho que a gente acaba às vezes se perdendo. Eu acho que a gente precisa... É porque não, que eu ri de uma coisa que uma vez. Eu não lembro agora a coisa. E aí eu acho que a gente acaba se perdendo num momento assim, surreal que a gente vive hoje em dia. Vamos lá. Se consideram boas em dar conselhos? Pô, a gente tá aqui dando conselho. Vocês vão ter que falar pra gente se somos boas ou não. Você considera boa? Eu nem entendi um pouco direito. Cara, eu não sei, porque... Eu acho que se conselho fosse bom, ninguém dava. As pessoas vendiam, né? E tem esse de... Gente, humanidade, dá conselho. Tu tem que fazer o que tu Dá sente. conselho é vida. É melhor você errar fazendo o que você Você quer. não é psicóloga pra cobrar pra dar conselho? Eu acho que é melhor você errar fazendo o que você quer do que ouvir muito de fora e, tipo, e você não fazer o que você exatamente queria fazer. Ai, gente, eu adoro dar meu ponto de vista sobre as situações. E aí a pessoa tem o ponto de vista dela e ela reflete a partir disso. Então eu gosto de dar conselhos. Dependendo do assunto, me considero adorável. Tem medo do que as pessoas falam sobre você? Não tenho medo do que as pessoas falam sobre mim. Ponto. Ponto. Não tenho medo do que as pessoas falam Não, sobre é mim. porque eu ia falar uma coisa que não tinha nada a ver. Tipo assim, eu não tenho medo do que falam sobre mim. Então, Meu eu medo. tenho. A minha questão não é medo, mas porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou fofoqueira, então eu falo também das outras pessoas. O que acontece é assim, como você lida com o que as pessoas falam de você. Se isso se transforma em medo ou se é apenas a opinião de uma pessoa que está falando de você. Porque eu particularmente, se alguém fala de mim uma coisa que é verdade, beleza, pode falar, fica à vontade. É verdade, não tem o que fazer. Se é bom ou se é ruim, aí vai dar da concepção de cada um, entendeu? Da percepção de vida daquela pessoa. Agora, se estão falando alguma mentira, alguma coisa, também não me atinge, gente, porque é mentira. O problema é dela de estar disseminando alguma coisa que é mentira a meu respeito. Então é isso, gente. Não tenho medo, convivo muito bem com o que as pessoas falam a meu respeito. A partir do momento que sou uma pessoa que algumas pessoas conhecem, a partir do momento que você tá no mundo, você tem que saber que as pessoas vão falar de você. Então, assim, que seja no seu núcleo de amigos, que seja na sua família, sempre vai ter alguém falando de você. Então, assim, o que você dá a elas, né, é isso, gente. Deu pra entender alguma coisa? Não deu pra entender nada, né, gente? Tomara que tenha dado pra entender alguma coisa. Querem ser conhecidas por qual motivo? Eu não me importo em questão de conhecimento. Eu quero poder ajudar as pessoas, independente se eu vou ser conhecida ou se eu vou estar por trás e ninguém vai saber que sou eu ali. Então, hoje eu entendo que a gente precisa falar para influenciar outras pessoas a fazer coisas boas também. Mas independente de conhecimento, eu quero fazer o bem. Eu quero ser conhecida pela minha humanidade, pela minha trajetória na Terra e pela diferença que fiz na vida das pessoas. Apenas isso. Se eu puder fazer a diferença na vida de alguém, eu já vou estar muito feliz. Deixaria de fazer algo que gosta por conta de um amor? Uau, polêmico! Se eu amo uma pessoa e se aquilo machuca uma pessoa, eu com certeza deixaria de fazer. Mas aí é outra situação. Deixaria de fazer algo que gosta por conta de um amor? Mas você vai conseguir Tipo, fazer algo que machuque uma pessoa? Então, eu acho que não. Mas, por exemplo, se eu sou uma piranha. Se eu sou uma piranha e agora eu tô com uma Mas tu pessoa, gosta eu de vou ser deixar uma de fazer. Claro! Eu sou Como eu não tenho esse pensamento, então, tipo, nada que eu faça Gente, e tô zoando, gente. Quando eu penso em fazer algo que eu gosto, eu não penso que eu vá machucar alguém. Até porque eu nunca faria algo que eu gosto machucando alguém. Acho que eu não me sentiria bem. Ah, eu gosto de jogar bola na cara dos outros. Eu não me sentiria bem. Gente, Então eu não faria. Então eu gostaria. mesma já vou me corrigir, porque eu mesma me autodenominei piranha, mas não. Só por eu gostar, às vezes, de sair e ficar com outras pessoas, não quer dizer que eu seja uma piranha. Eu simplesmente estou vivendo a minha vida, Até conhecendo porque você não pessoas. tem ninguém. Agora, se Entendeu? você tivesse Eu alguém- mesma fiz o que eu não gostaria que fizessem comigo ou com outras pessoas. Como é trabalhar com a Pri e Pri? Como é trabalhar com a Nath? Ah, é ótimo, gente. Eu não senti verdade, eu não senti confiança. Mas não tem. Eu não acho senti que não confiança. tem. Ai, é ótimo. Você falou tipo um tom. Mas eu acho que não tem o que Se falar. alguém sabe desvendar, tipo, a sua voz, ela caiu um pouquinho. Caiu um pouquinho. Caiu. A gente sempre bate nessa mesma tecla de que se não fosse bom, eu não estaria trabalhando com a nada. Eu acho que esse é o maior ponto. A gente sabe hoje em dia que a gente não tem necessidade de trabalhar junto. A gente trabalha porque a gente gosta.
O Night Channel é um exemplo disso. Não é a nossa profissão, não é o que a gente sonhou pra nossa vida, é algo que a gente faz porque a gente gosta de fazer. É diferente quando eu faço personagem com ela, eu sou obrigada, não tem jeito mesmo. Mas vocês acham mesmo? Legal. Vocês acham mesmo que se a gente não se sentisse confortável de trabalhar junto, a gente teria um canal, a gente teria as madrinhas e teria o Pontuação, onde a gente faz série, a gente faz várias coisas, a gente tá ali se abraçando. Eu cansei de falar em entrevista que eu sou uma pessoa que eu não trabalho com quem eu não consigo lidar bem. E eu já falei com ela também, em momentos que a gente tava, que a gente já brigou, de tipo, a gente não dá pra fazer um projeto agora porque a gente não tá bem. Se vocês estão vendo a gente fazendo algum projeto porque a gente realmente tá bem. Brigas existem em todos os lugares. Eu brigo com minha mãe, eu brigo com meu irmão, eu brigo com todo mundo. E isso é normal. Porque quando você briga é porque você se importa. Quando você deixa de se importar, você passa a ignorar. Então não existe briga, não existe conflito, não existe conversa. Você ignora. Eu adoro trabalhar com a Nath. Eu nunca trabalharia com ela se eu não me sentisse confortável. Eu sou esse tipo de pessoa. Cansei de negar trabalho porque eu sabia que ia ter pessoas que eu não ia me sentir confortável. Não importa se o trabalho é muito foda, se o trabalho vai te dar muito dinheiro, se vai te dar muita fama, pra mim isso não conta. O que conta pra mim é eu estar bem no meu lugar de trabalho. E é porque eu não fico falando, rindo, brincando. Eu realmente falo sério. E isso aqui pra mim é legal. Tá aqui com a Nathalie gravando, divertindo, é legal. Então, não que ela seja legal. Eu sou sim. A ideia, Eu sou sim. Eu sou a pessoa mais legal do mundo, eu acho. Ó, vamos lá. Vocês pensam em gravar em Angra dos Reis? Pô, mas tu não respondeu se é legal, você fugiu da pergunta. Eu fugi, né? Porque eu não vou ficar falando aqui. Sim, Eu gosto, tenho gente. muita vontade de gravar em Angras, porque eu queria muito. Em Angras. Eu Ô, queria gente, muito não, é conhecer porque a pessoa não entendeu por que eu fiz essa pergunta. A gente vai gravar em Angra. Paraty em Angra? É quase. É a mesma coisa. A gente, Eu vai de queria barco, muito- a gente vai até Angra. Então a gente vai gravar em Angra. Na verdade, independente de gravar ou não, eu queria muito conhecer Ilha Grande. Eu amo, gente. Eu amo Angra. Sim. Eu, na verdade, eu amo ilha, eu amo praia, eu amo tudo. Então, assim, qualquer lugar que me levar pra gravar, eu tô amando. Última pergunta. Qual projeto gostaria de realizar para o canal? Eu queria muito que a pandemia acabasse pra gente voltar naquele projeto que a gente tinha de ir em escolas. Era escolas, né? Que a gente ia pra dar ovo de Páscoa, essas coisas assim. Orfanato. Mas era escolinha, né? Teve uma vez que a gente foi em escola, 2 vezes que a gente Então, foi. assim, eu tenho muita vontade de estar com criança, de lidar com criança, brincar com criança. E aí eu sinto falta disso, que a gente acabou com isso de pandemia não fazendo. E eu queria viajar e bater na porta de alguns fãs específicos e aí a gente gravar e abraçar eles. Ah, que nem a tipo gente tem um em aquela- Recife. A gente fez um em Recife que A gente levaram. viu um vídeo da Selena que é muito bom. Eu não que vi, é na muito verdade, bom. esse Eu te mostrei, não faz Mas eu isso não na vi. época. Eu não vi, eu juro por Deus, que me mandou, mas eu não abri. Eu tenho Obrigada. esse problema. Então, o vídeo é muito bom, porque a pessoa ela tá gravando aqui alguma coisa pra Selena e a Selena entra assim. E a pessoa fica Eu muito queria muito desesperada. fazer isso no canal, Isso é muito legal. gente. Mas Voltar foi a uma fazer coisa que a gente isso. fez, né? Ir pra Legal. os estados ou outros países e chegar de surpresa na casa da pessoa. Na casa mesmo, entendeu? É. Tomar um café e comer um bolo. Bom, vai que a gente aparece na sua casa de repente depois da pandemia. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se puder virar membro, aproveita que tá na promoção hoje. Brincadeira, a gente não tem promoção. Eu tô só zoando, só pra você ir lá, curioso Mas ver. é porque vale a É pena porque eu adoro mesmo. promoção. É porque já é Mas é um uma preço promoção. legal, é convidativo, então é uma promoção, não deixa de ser uma promoção. Exato, gente. Então, quem puder nos ajudar, a gente agradece muito. Beijo, amo muito vocês, obrigada por tudo e até a próxima!